O alto consumo de álcool é um problema que afeta todos os segmentos da sociedade. Diferentes idades e níveis sociais são atingidos direta ou indiretamente por ele. Isso coloca a doença em um nível de preocupação governamental. O consumo excessivo de álcool é um problema de saúde pública. Pois é, mas infelizmente o que pouca gente sabe é que o Brasil conta com uma rede de apoio gratuita para ajudar a combater esse problema e ajudar a quem precisa de apoio. São os chamados Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, ou CAPS-AD. Porém, a partir daí surge uma outra problemática. Será que o governo, ele sozinho, consegue resolver esse problema? Ou será que nós, enquanto sociedade, não podemos fazer algo para ajudar quem precisa de ajuda? Hoje a gente vai falar sobre saúde pública aqui na nossa última dose de esperança. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui Raquel Cerdeira, ela que é psicóloga, mestre em saúde pública e pesquisadora pela Universidade Federal do Ceará. Raquel, muito obrigado pelo fato de você ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui com a gente. Falando para a gente, eu já te faço essa pergunta, que pode parecer até boba, mas eu queria que você explicasse para mim, para todo mundo que está em casa, por que o álcool, problemas com o álcool, né, e com outras drogas, digamos assim, se a gente puder abranger, né, de uma forma mais geral, por que isso pode ser, deve e é considerado como um problema de saúde pública? Então, o álcool é um problema de saúde pública na atualidade, porque ele causa, né, de uma forma bem simples, inúmeras doenças, inúmeros agravos em saúde. Para uma doença ser considerada um problema de saúde pública, ela tem que acometer uma população. E o que a gente sabe é que o álcool, além dos problemas em si, que ele traz para as pessoas, em qualquer dose, mas problemas diferentes, mas também pode causar coisas boas, né? Vamos fazer um parênteses bem grande, mas é entendido como um problema de saúde pública porque gera inúmeros agravos em saúde, não só a dependência, né? Como você bem falou, o álcool ele pode ser problemático em um pequeno uso ou em grande uso. E a maioria das pessoas que usam álcool não são dependentes de álcool. Importante que a gente diga, certo? Certo. E quando a gente tem, por exemplo, você falou algo que eu acho que acaba chamando a atenção, que o álcool pode trazer coisas boas também. Explica pra gente, seria justamente por essa socialização, esse fato da gente trazer o álcool, que na verdade é comum, que eu digo, não só para aqui em Fortaleza, acho que no Brasil, ou no mundo de uma maneira geral, a gente sempre coloca o álcool com esse uso para celebrar alguma coisa, né? O álcool, né, tem um uso que é social, que é milenar, que é desde que mundo é mundo, e a gente sabe que o uso de álcool e de outras substâncias, mas especialmente do álcool que a gente está falando, traz relaxamento, traz sensações de prazer, traz desinibição, que boa parte das pessoas usa o álcool com essa função, né? Por exemplo, o meninozinho que tá lá na adolescência, quer chamar a menina para dançar, quer paquerar a menina. Mas não tem aquela coragem. Não tem coragem, aí vai lá e toma uma para ganhar coragem. Quem é que nunca escutou isso? Vamos beber para tomar coragem. Então o álcool ele tem toda essa questão milenar, inclusive na Bíblia tem lá passagens que diz que o álcool traz alegria para o espírito, entendeu? É algo social. Não sabia disso. Sim. Ora, se um dos milagres de Jesus foi transformar água em vinho. Uhum. Então, a gente tem que entender que o álcool está dentro da nossa sociedade, no seu cerne. E não só no ocidental, no oriental também, em inúmeros usos. Então, claro, ele tem esse papel de socialização, de aproximação das pessoas, de comemoração, de celebração. Só que a questão aí, quando a gente fala da saúde pública, é quais são os riscos que esse uso vai trazer. Porque todo comportamento tem risco. Em saúde pública, a gente vê risco-benefício das coisas, né? Então, para que não se torne um grande problema, a gente tem que pensar como fazer um uso de forma mais saudável. Tá. E, Raquel, quando a gente está falando sobre o uso do álcool, sobre utilizar o álcool socialmente, eu te pergunto, existe alguma linha limítrofe, existe algo que divida um uso não recreativo, mas um uso bom para um uso ruim? Até que ponto eu posso ir onde eu sei que não, a partir daqui, se eu
tomar mais, a situação vai piorar. Isso varia de corpo para corpo? Sim, que pergunta interessante, né? Porque isso é bastante subjetivo, né? Existem escalas dentro da área da saúde tentando medir o que a gente chama de uso abusivo. Mas elas não são escalas assim muito precisas, né, acuradas para a gente medir alguma coisa, porque isso vai variar do corpo daquela pessoa, mas também daquela cultura, de como aquela cultura usa aquela substância, no caso o álcool, e se esse uso é protegido ou não, né? Então vai variar várias coisas. Então o que a gente chama hoje em dia na questão do álcool? Uso problemático de álcool e de outras substâncias. Uso problemático. Quando é que esse uso vai passar a ser problemático? Não necessariamente dependente. É quando ele trouxer prejuízos pessoais, prejuízos de saúde, prejuízos financeiros, prejuízos com a justiça, prejuízos com a família, prejuízos laborais, que é um dos principais fatores para a gente considerar um uso realmente problemático. Principalmente quando traz nessas esferas, especialmente o laboral, que é o que normalmente chama mais a atenção das pessoas e que faz elas procurarem ajuda, quando começa a atrapalhar realmente as relações, especialmente a produtiva, e a gente sabe que está no mundo capitalista e que se a gente não sabe trabalhar, tem algo errado. Quando a gente cita a palavra saúde, tem muita gente que acha que está ligado então só ao funcionamento do físico, né? Acha que a gente precisa tratar então de alguns efeitos, enfim, que acontecem no nosso corpo e a gente acaba esquecendo da nossa mente, né? A gente acaba esquecendo de, por exemplo, de problemas de violência doméstica que acabam acontecendo por causa do uso do álcool, né? Isso. Agora eu queria falar em específico sobre o CAPS, né? Como é que o auxílio à população funciona? Quem pode ir? Como que isso deve acontecer? Se a família pode ir sem a pessoa que faz o abuso daquela substância? Certo. Interessante você falar sobre isso, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de um problema relacionado ao uso de álcool ou de outras substâncias, a gente está falando de saúde mental. É atenção especializada, né? Uhum. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas é atenção especializada. É como se eu fosse num dermatologista para cuidar da minha pele. Entendi. Ou seja, só que tem uma diferença do CAPS para os outros serviços especializados. Se você quer ir, sei lá, num dermatologista, como eu falei, você vai para o posto, pega o encaminhamento e vai no dermatologista. O CAPS não. Qualquer CAPS, em qualquer modalidade, o geral, o álcool e drogas ou infantil, é porta aberta. Qualquer pessoa que se sente, sei lá, eu estou bebendo muito depois da pandemia, o que aconteceu muito, vou lá no CAPS para pegar uma orientação, para ver se é isso mesmo, ou mesmo para tentar diminuir esse uso ou parar. Porque no CAPS a gente acolhe pessoas que querem parar ou diminuir o uso. Independente de qual é o objetivo, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Então é só chegar no CAPS. Você chega lá, todos os dias tem o que a gente chama de uma avaliação, essa pessoa vai passar por uma avaliação e a gente vai ver o que essa pessoa precisa, se é ali mesmo que ela tem que ser cuidada, ou se é no posto de saúde, ou se é em algum outro lugar, algum outro serviço, né? E o familiar, ele pode procurar o CAPS também para orientações. Existem aqueles casos graves, né, que a pessoa, sei lá, está vendendo as coisas em casa, não consegue, não quer tratamento. É importante lembrar que CAPS é só para quem quer tratamento, é voluntário. Então, se a pessoa não quer e tudo, e a família nos procura, a gente faz algumas coisas. A gente pode ir na casa fazer uma visita domiciliar, entrar em contato com o posto ou agente de saúde para fazer uma visita conjunta, ou pedir que ele vá, ou orientar que essa pessoa leve essa pessoa para esse familiar, né, para uma internação. Muitas vezes pode ser involuntária, mas sempre em último caso. Tá. É sempre melhor que a pessoa queira o tratamento, senão ele não funciona, certo? Entendi. E, Raquel, o que nós como sociedade a gente pode fazer para contribuir com o governo, para não deixar que isso seja algo só que, não, os nossos governantes precisam resolver essa situação e eu simplesmente lavo minhas mãos. Existe algo que a gente possa fazer? Existe coisas que a gente pode fazer como indivíduo, existe algumas atividades que a gente pode promover como sociedade, dependendo de que setor a gente trabalhe, né? A educação para o bom uso de substâncias, quaisquer que sejam, inclusive remédios psiquiátricos que as pessoas tanto gostam, os remédios tarja preta, às vezes para dormir, para se acalmar. É preciso que a gente eduque a sociedade a fazer um bom uso dessas substâncias, porque o álcool é só uma delas, ela é a mais usada, né? E a gente precisa educar, desde lá mesmo das crianças até. Esses dias, uma pessoa da minha família, uma criancinha de 8 anos, me perguntou ao pai dela, que estava do meu lado,
Por que as pessoas bebem? Papai, por que você bebe? Aí ele olhou para mim e disse, sua vez, Raquel, de responder. Aí eu fui lá e disse para a criança, porque promove relaxamento, né? De ficar relaxada, é bom. E não tem outra forma de relaxar, tia? Tem, mas é porque os adultos gostam de relaxar dessa forma. E acontece outras coisas que mais tarde, quando você ficar mais velho, aí eu te explico. Foi assim que eu disse para ele, não é para dizer para a criança, ah não, isso aí você é muito pequeno para ouvir. Não, ela perguntou, a criança perguntou, por que os adultos bebem? A gente tem que responder, a gente tem que educar os adolescentes para eles não ficarem curiosos e irem atrás de beber, porque ninguém disse para eles e é isso que muitas vezes leva a um uso totalmente desregrado. Para a gente beber bem, a gente precisa entender bem no sentido de com saúde. A gente precisa entender o que cada substância faz, o que o álcool vai promover e como eu posso entender o meu limite, que as pessoas não entendem muitas vezes, ou querem mesmo superar os seus limites, né? Ah, vou beber já que ver até onde eu caio. E às vezes não é assim, né? Então, você defende que a gente deve falar a verdade mesmo, nua e crua. Entenda como verdade nua e crua aqui, não algo que seja ruim para uma criança, mas falar mesmo a verdade. Porque eu fico imaginando o seguinte, se o pai dessa criança tivesse dito, não, beber não é bom, beber é algo ruim, depois a criança vê o pai bebendo, por que ele disse que era ruim e ele está bebendo? A conta não fecha, tem alguma coisa que não bate aí. E as crianças não são bobas, não são burras, elas entendem isso. Eu acho que a gente acaba colocando uma pulga atrás da orelha. É mais ou menos assim? Exatamente. Como família, como pessoas, a gente pode ensinar de uma forma mais saudável e falar francamente, né? Infelizmente, a gente está num contexto meio conservador nesse momento. E a gente não pode mais falar de temas tabus, como álcool e drogas, como sexo, mas são coisas que a gente precisa falar. E dentro das empresas, das escolas, a gente também precisa educar para promover saúde e prevenir agravos. O que é isso? Promover saúde é a gente falar de hábitos saudáveis, promover saúde no sentido de falar hábitos que a gente pode ter que dão prazer além do álcool, né? Não só pensar que a gente vai trabalhar bem muito, bater aquela meta e no final do dia a gente vai sair para um drink. Não só isso, mas a gente pode de repente sair, sei lá, para jogar bola, para ir correr na praia, promover outras coisas, hábitos saudáveis. E a gente não vai tirar, não acredito que a gente vai tirar o álcool da nossa sociedade, a sociedade não quer isso. A verdade é essa. Pode ter aí todo um pensamento cristão na nossa sociedade, né, que já vem de muito e muito tempo de abstinência das substâncias. Isso não é verdade, a sociedade não quer ficar abstinente, nem de álcool, nem de remédio, nem de outras drogas, até arriscando dizer. Mas assim, alterar o estado de consciência é algo do ser humano. Eu posso trazer assim, pesquisas antropológicas gigantes para dizer que sempre as pessoas usaram alguma substância para fins medicinais, de recreação, ou seja lá o que for. Certo? Então a gente não vai acabar com o álcool, a gente precisa aprender a viver bem na sociedade, bebendo de uma forma mais saudável. Mas o que a gente pode fazer para diminuir esse uso ou diminuir os danos? Calma, você não vai me responder agora, você vai me responder depois do intervalo e a gente volta já já. O break é rapidinho, bem curtinho, você vai ver, fica aí, não sai. Dose de Esperança já está de volta, hoje falando sobre o grande impacto que o uso excessivo do álcool tem gerado em todo o sistema público. Olha, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se uma perda de mais ou menos 7,3% de todo o produto interno bruto do Brasil em decorrência de problemas gerados com álcool. Quando pensamos em problemas relacionados ao uso de álcool e saúde pública, naturalmente pensamos nos tratamentos, na atuação direta dos CAPs e em possíveis internações hospitalares. Por outro lado,
A prevenção é cada vez mais real nas ações de saúde pública voltadas para essa dura realidade. Já de volta aqui com o nosso bate-papo, hoje falando tete a tete, hoje falando assim, né, de um para um com Raquel Cerdeira, ela que é psicóloga, mestre em saúde pública, que trabalha, na verdade tem um trabalho atuante no CAPS há quanto tempo, Raquel? CAPS AD já trabalha há uns 4 anos e pesquisa redução de danos e política sobre drogas, mais ou menos há uns 5, 6. Perfeito. Por aí. No bloco passado eu perguntei a Raquel o que era que a gente poderia fazer então para a gente diminuir as consequências geradas pelo álcool. Jogo essa batata quente para você. O que é que a gente pode fazer a algo que você acredita que necessariamente pode ajudar? Pode, com certeza. Primeiro, a gente entender como é que funciona o nosso corpo, nós como indivíduos, né? Ok. Entender como funciona e qual é o nosso limite, qual é a nossa bebida. Eu sempre falo isso para os nossos pacientes lá do CAPS. Qual a bebida que você prefere? A maioria das pessoas não gosta de beber tudo. Esse negócio de beber tudo já é um comportamento bem perigoso e bem de risco. Entender qual é o tipo de álcool, né? Porque o álcool ele não é igual, ninguém bebe álcool, bebe bebida alcoólica, é outra coisa. Então, entender qual é a sua bebida alcoólica, quais as quantidades que lhe faz bem, que lhe faz mal, tomar água, comer, coisas simples para quando se vai beber, né? Sempre beber em grupos, nunca beber sozinho, que o risco é muito maior de desenvolver um uso problemático ou uma dependência. Ter momentos da semana para se beber, não beber assim aleatoriamente, sempre. Entender quando é que você está bebendo mais, é quando eu estou triste, é quando eu estou feliz, porque muitas vezes quando você está bebendo, quando está triste, isso já é um risco maior para desenvolver um problema. Se você está triste, quais são outras formas de lidar com isso além do álcool? É se observar, entendeu? Reduzir danos. Quando a gente fala redução de danos, é para a própria pessoa. Quando a gente fala em saúde pública, a gente fala de redução de risco. E aí a gente tem que pensar de outras estratégias de saúde pública, como eu falei, né? Como você vende álcool, por exemplo, uma coisa que eu acho muito errada, que eu acho que deveria ter uma regulação maior, como, por exemplo, não pode beber nas estradas. Os caminhoneiros não podem beber porque tem uma lei para isso. Mas se vende bebida alcoólica no posto de gasolina. Isso é algo super perigoso, super perigoso. Isso, por exemplo, poderia ter uma regulação para isso, né? Poderia. Porque o cara vai para lá, abastece o carro e bebe cerveja. Com você. Entendeu? Então, existem estratégias mais macro para a sociedade que podem ser feitas e mais micro, né? Que é a redução de danos que cada pessoa faz por si. Né? Então, assim, mais ou menos é isso que a gente pode fazer de uma forma bem simples para reduzir danos e riscos do uso de álcool. Quais são as ações preventivas que eu posso fazer, eu dentro da minha casa, sabendo que alguém que está comigo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, enfim, alguém que está lá dentro, embaixo do mesmo teto, começa a apresentar sinais de que está tendo problemas com o álcool. Eu abraço, eu acolho aquela pessoa, eu julgo, eu faço um tratamento de choque. O que é que eu posso fazer, Raquel? Acho que você falou aí, ó, acolhimento é a principal coisa. É difícil para a família, às vezes a família fica muito agressiva com aquela pessoa e a gente compreende isso, né? Raiva, revolta, mas a primeira coisa que se pode fazer é acolher, sempre respeitando seu próprio limite, certo? Você sempre tem que respeitar seu próprio limite, porque às vezes realmente você não consegue, você tem que ir até onde você consegue, mas tentar acolher essa pessoa e quando não conseguir, procurar espaço onde ela pode ser acolhida. O CAPS é um dos lugares, os grupos anônimos, que existem vários, né, que têm um método diferente dos CAPS, mas são muito válidos para as comunidades. Podem procurar esses grupos, né, o AA no caso, né, pode procurar também. E outros lugares, não é só o CAPS, nem os grupos anônimos que acolhem essas pessoas, às vezes é uma igreja, às vezes é um grupo de amigos, enfim. Existem grupos sociais que podem acolher essas pessoas. É importante fazer com que ela fale. Né, o que está acontecendo na vida dela que de repente ela está com aquele comportamento compulsivo. Não é uma doença que vem da noite para o dia, não é uma gripe que a gente pega, como as pessoas pensam. Não, foi do nada, começou a beber, isso não existe. Aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa, talvez aquela pessoa tenha uma propensão para uma compulsão mais forte, né? Ou seja, tem pessoas que têm personalidades viciantes, né? Que tudo o que faz demais, né? Aquelas verminosas, como eles chamam no Ceará. Verdade. Tem gente que é assim, tem gente que não. Tem gente que nunca vai se viciar, entre aspas, em nada. Tem gente que qualquer coisa se vicia, entendeu? Então, assim, não é todo mundo que pode se tornar dependente necessariamente. É algo que a gente precisa ter em mente. Tal substância causa dependência no instante, isso não existe.
Isso vai depender de pessoa para pessoa, por isso a gente tem que entender que tipo de acolhimento aquela pessoa precisa. Então é algo muito individual. Raquel, vou piorar a situação para você, certo? E quando a pessoa não quer ajuda, existe algo que eu possa fazer? Aí é o caso, como eu falei antes, existe. A gente tenta que seja o último caso, que primeiro a gente tenta sensibilização. Às vezes a pessoa não quer, mas ela está, sei lá, tirando as coisas de casa, roubando, por exemplo, está agredindo os familiares, está causando problema na rua, a polícia já bateu na casa dela. Enfim, nesse caso, a pessoa não é mais uma questão só dela, porque ela está criando problemas sociais. Nesse caso, existem duas opções, né? A família pode, conjuntamente, pedir o que a gente chama de internação involuntária, sempre no hospital mental, aqui no Ceará, né? O Hospital Mental de Messejana é a referência. Levar aquela pessoa para o hospital, para ela ficar um tempo para se desintoxicar, e daí ela pode depois fazer um tratamento no CAPS ou algum outro dispositivo que ela ache, né? Ou ir, às vezes, para uma comunidade terapêutica, se for o caso, se ela tiver alguma questão no território, se ela for religiosa, ir para uma comunidade dessa. Ou a família pode, ou enfim, os vizinhos ir na justiça, que vai determinar uma internação compulsória, que é pela justiça. É outra coisa, tem a involuntária e tem a compulsória. Uma é pela justiça, a outra é pela família, certo? E isso acontece, a involuntária, por exemplo, quando a pessoa não está nas suas faculdades mentais para conseguir responder por si. É por isso que ela é internada. Até ela voltar ao normal, porque assim, uma pessoa que está em um uso ativo, abusivo, ela às vezes perdeu mesmo a noção. Mas quando fizer uma desintoxicação, são só 15 dias, ela volta a ser o juízo pleno de realidade. A não ser que ela desenvolva algum outro transtorno por conta do uso, isso pode acontecer. Mas essas são as duas opções. E aí isso, quando a família diz, olha, ele não consigo segurar, ele está causando problema, leve para o hospital de Messejana, chame o SAMU ou os bombeiros, ó, isso é importante. Chame o SAMU ou os bombeiros, se não conseguir, se a pessoa estiver agressiva e não quiser ir, e leve para o hospital de Messejana. Isso é algo que é muito importante para a população saber, a população não sabe, e vai no CAPS nos pedir ajuda. Não sabe mesmo, não sabe mesmo que essas coisas podem ser feitas dessa forma. E infelizmente, como você falou, esse é o único caminho. É só assim que as pessoas conseguem tratar alguém que ainda não se abriu, que ainda não virou essa chave, né? Ou que não se permite mudar. Agora, sobre essa história de não se permitir mudar, eu te pergunto, por que essas pessoas não querem mudar, Raquel? Será pelo medo do novo ou será porque tem medo que acham que não vão conseguir? O que é que está por trás dessa mudança? Eu não sei se a questão é não se permitir mudar, né? Eu acho que, na verdade, é porque é difícil assumir fraqueza. É difícil procurar um psicólogo, um psiquiatra, para admitir que está com um problema de saúde mental. Não, eu não sou louco. As pessoas costumam lá no CAPS a dizer, não vou para o CAPS porque eu não sou louco, mas é um CAPS álcool e drogas. Não é para quem é louco, é para tratar pessoas que têm problemas em relação a isso. Às vezes é isso, a pessoa diz, eu paro quando eu quiser. Mas não é verdade, que a gente está vendo comportamento. É mais isso, é mais uma questão de orgulho, né, de não aceitar que perdeu o controle da sua própria vida. Né? A maioria das vezes é isso, as pessoas não aceitam isso, que perderam o controle e não aceitam o tratamento. E é porque, Ilan, sendo bem honesto, é difícil. Se tratar de uma compulsão qualquer é muito difícil, é muito doloroso. Você vai ter que entrar em contato com as suas questões, você vai ter que passar por lugares que são ruins. Não é legal tá internado no hospital psiquiátrico, ou mesmo, no caso do álcool, tá internado no hospital geral, que aqui em Fortaleza, por exemplo, é a Santa Casa de Misericórdia, que é a referência, né, que vai a partir dos CAPS. Não é legal estar internado por conta disso. Não vou dizer para você que é legal. A gente sempre tenta que seja a última opção. Não é legal. É melhor você fazer o tratamento no CAPS, indo para os grupos terapêuticos, indo às vezes para uma reunião de AA, né, fazendo uma psicoterapia, um atendimento psiquiátrico, né, para diminuir a vontade de usar, diminuir a ansiedade, do que você ser internado. E aí muita gente tem essa fantasia que tratamento para álcool e drogas é internação. Não é. Isso é uma coisa importantíssima da gente dizer. Internação é sempre o último caso em qualquer coisa de saúde, inclusive saúde mental. Ninguém vai com uma dor de cabeça para o pronto-socorro e vai se internar. Não é verdade. A gente tem inúmeras outras estratégias para se trabalhar para uma pessoa deixar de usar ou diminuir o uso.
né? Então, assim, é importante a gente desmistificar. Tratamento para álcool não é internação, certo? Então, as pessoas pensam que vão ser internadas, aí não querem, muitas vezes. Entendo. Raquel, vamos pensar lá na frente, vamos pensar em um futuro próximo ou não, vamos pensar daqui a 5, 10, 15 anos. Como é que a Raquel vê que o uso do álcool estará? Será que você acha que vai aumentar? Se a gente está falando em um grupo específico, digamos assim, os jovens que ainda vão vir, tá? Você acha que existe mais alguma coisa que o município, que o Estado, que o ente público possa fazer para diminuir os índices de violência ou até mesmo o índice geral de pessoas que têm problemas com álcool? Olha, eu não sou uma pessoa muito otimista nesse contexto. Por quê? Porque, primeiro, o álcool é um produto dentro de uma sociedade capitalista que dá muito dinheiro. Fato. Então, assim, dá para o Estado fazer algumas coisas de regulação, né? De propaganda na televisão, por exemplo, de cerveja, que ainda pode, os destilados já não podem mais, TV aberta. Mas eu não acho que essas coisas por si só vão diminuir o uso. Eu acho que a gente pode sim reduzir os danos do uso se a gente começar a conversar na sociedade sobre o bom uso de qualquer substância, inclusive dos medicamentos. Se a gente passar a conversar dessa forma mais aberta, mais franca, aí eu acho que a gente pode conseguir, como a gente conseguiu com o tabaco, né? Uma das maiores políticas anti-tabaco do mundo é a brasileira. A gente pode fazer com que as pessoas bebam de uma forma mais saudável. Não acho que vai diminuir o consumo de bebidas, não. De forma nenhuma, porque é algo que é milenar e é algo que foi só aumentando ao longo dos anos na sociedade. Não acho que o capitalismo vai cair, como muita gente acha, então não vai diminuir o uso. O que a gente pode fazer mesmo é fazer uma organização, reorganizar a sociedade para entender que a gente bebe. Então vamos beber com mais saúde, né? Não vamos só beber e vamos praticar esporte, vamos fazer outras coisas da vida que não só beber, não vamos só celebrar bebendo, né? Vamos entender melhor esse consumo, que não seja vazio, como cantam aí nas músicas, a gente tem que beber até cair. Não, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Parar de beber ninguém vai, as pessoas não querem parar de beber e a verdade é essa. E a gente precisa só educar as pessoas para que sejam mais conscientes no seu uso, só isso. Fica a dica então para todo mundo. Raquel, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Foi fundamental para que a gente possa entender, né, como que o Estado está agindo, o que nós podemos fazer quanto sociedade, né, quanto público, de uma maneira geral, em situações assim. Fica então aqui o nosso muito obrigado para você. Obrigado a você. E fica também o nosso muito obrigado a você que está em casa. E eu tenho uma mensagem mais do que especial para você agora. Uma equipe formada por mais de 20 profissionais estudou e trabalhou muito para que todos esses nossos programas pudessem chegar até você. Um dos temas que a gente colocou aqui, que a gente trouxe, além de falar sobre o álcool e a saúde física, a saúde mental, a saúde pública, a espiritualidade, foi tentar colocar aqui que a energia positiva e que a vontade de se mudar são necessárias para que você consiga chegar em um outro patamar. Todos os profissionais envolvidos na produção e na execução desse programa tentam, de uma certa forma, materializar aqui na frente das câmeras um pouco disso para você. E a gente espera que a gente tenha conseguido passar para você essa vontade de mudar e, acima disso, dizer que é possível sim. Por isso que agora, nesse nosso último programa, a gente deseja a você toda a sorte do mundo nesse processo de mudança e deseja também uma vontade do tamanho desse nosso telão, uma vontade do tamanho desse nosso estúdio, uma vontade gigantesca para que você consiga mudar de vida. Eu sou Ilan Gugel, foi um prazer mais do que enorme estar aqui com vocês e eu espero ouvir só coisas boas de você que quer mudar. Grande beijo e até o nosso próximo encontro, quando Deus permitir. Até mais. Esse é o nosso último programa e eu estou aqui para agradecer a você que deixou que a gente entrasse na tua casa para levar um assunto tão urgente e delicado ao mesmo tempo. Porém, a última mensagem que eu preciso te passar é que essa centelha da motivação e da superação não se apague. Inúmeros profissionais estão aqui fazendo isso para você, esperando que você consiga.
Lembre-se, a vontade já é a metade. Eu sou Ilan Gugel e te espero na próxima. Até já!